Olá, minha gente, tudo bem? Vim ler para vocês A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Então, a gente falou em sala de aula, né, sobre autores e autoras que trazem a literatura para o lugar de um debate sobre as questões mais essenciais, mais existenciais. E uma das questões que nos intriga bastante sempre é a existência de Deus, alguma inteligência superior que nos reúna, que nos conecte, que faça com que alguns fatores aconteçam aparentemente de forma aleatória, como pensou Albert Camus, traçando uma interrupção de trajetória, né, que gera essa sensação de algo conectado com o que ele chamou de absurdo. Então, do niilismo nietzschiano, né, que pensava essa criatura que acaba sendo um ser para a morte, enquanto celebra um Deus somente após a morte, Clarice Lispector vai entrar fortemente nesse debate sobre a existência e a conexão com o mais primitivo, menos elaborado, mas onde há vida, é preciso que haja alguma explicação para alguma coisa incompreensível, intocável, muitas vezes inacessível para a compreensão da racionalidade humana, mas que ela insiste em debater, insiste em pegar na nossa mão e nos levar até esse lugar do inexato. Então, A Hora da Estrela é, de fato, um livro que dialoga sobre essas grandes questões da existência humana, e não apenas humana, mas, sobretudo, da conexão que há por trás do que é vivo e do que não apresenta mais o grau de vivacidade, né? O que está morto. E o que há para além disso, né? Se é que há algo para além disso, o que é esse algo? Então, eu vou ler aqui o início do livro para que vocês possam ir digerindo, né? Mastigando essa massa entregue por Clarice no livro A Paixão Segundo GH. Eu preciso dizer que a minha memória de leitura desse livro é bastante forte, impactante. É um livro que eu li por volta de 2009 e me deixou bastante mexida por dentro. Então, acordava de madrugada com aquelas elucubrações, aquelas ideias, aquela fonte de informação, aquela quantidade caudalosa de informações que me levariam a outras reflexões sobre a existência mesmo de Deus. Então, encontrar, por exemplo, um texto de Baruch Spinoza facilitou muito a minha leitura desse livro, A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. É quando ele traduz como Deus, cis e natureza. Deus é natureza, que eu entendo o caminho ou a trajetória traçada por Clarice para a construção desse livro. Então, vamos dar a palavra a Clarice. Há possíveis leitores. Este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada, aquelas que sabem que a aproximação do que quer que seja se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar. Aquelas pessoas que só elas entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem GH foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se alegria. Considerado por muitos o grande livro de Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH tem um enredo banal. Depois de despedir a empregada, uma mulher vai fazer uma faxina no quarto de serviço, mal começa a limpeza, depara-se com uma barata. Tomada pelo nojo, ela esmaga o inseto contra a porta de um armário. Depois, numa espécie bárbara de ascese, decide se aproximar e provar, experimentar desse grande enigma do universo, que é a matéria que vai sair da barata morta. Ela usa a força da porta contra a existência da barata, porque a barata está saindo do armário da empregada que se foi, né?
esmagar a barata e tentar se aproximar dessa gosma branca que é o seu máximo de revelação, né? Opera essa grande experiência e transformação em GH. É uma quebra, inclusive, de paradigma, porque a grande banalidade que representa o surgimento de uma barata, quebrar toda uma rotina e impactar uma mulher que é uma mulher viajada, né, que ela se trata pelas iniciais GH, porque são as iniciais de sua mala de viagem, ela está o tempo todo entre lugares do mundo. Então, como é que alguma coisa tão banal, tão comezinha, pode remexer por dentro as possibilidades de entendimento do mundo, ou de funcionamento do mundo de uma pessoa como GH? Ela que tem tanta experiência com a raça humana, por exemplo, né, fica em estado de choque, confronto com o real, e de meditação e de reflexão, nesse confronto com a barata, né? Bom, aqui há uma análise do José Castelo, eu comecei a ler para vocês e vou continuar. Esse texto é do teórico, autor também de livros, que eu já fiz várias análises sobre a obra de Clarice Lispector, do José Castelo. Então, ao esmagar a barata e depois degustar seu interior branco, operou em GH uma revelação. O inseto a apanhou em meio à sua rotina civilizada, entre filhos, afazeres domésticos e contas a pagar, e lançou-a para fora do humano, deixando-o na borda do coração selvagem da vida. Esse desejo de encontrar o que resta do homem quando a linguagem se esgota, move desde o início a literatura de Clarice. E o Zé Castelo bem pontua aqui, citando inclusive o primeiro livro de Clarice, Perto do Coração Selvagem, porque a personagem Joana também se sente no limite da linguagem quando tenta reproduzir os sons que devolviam o ambiente da vida com o pai, da rotina com o pai, da convivência com a figura paterna. E, ao mesmo tempo, é essa linguagem limítrofe que vai desenhar a trajetória de libertação de Joana, e aqui, no caso, arremessar GH contra esse precipício, diante de uma tal banalidade que seria insignificante se ela relativizasse as factualidades da vida, né? As convivências, as outras referências, mas não nesse caso, né? Então, esgarçar o tecido da existência humana no contato de uma mulher refinada, que a vida está envolvida em afazeres e compromissos, e destina-se, inclusive, a cuidar da vida de outros seres pelo fato de ter filho. Nesse confronto com uma simples barata ou com um animal tão indesejado como é a barata, né? Bom, então o Zé Castelo continua. Esse desejo de encontrar o que resta do homem quando a linguagem se esgota, move desde o início a literatura de Clarice Lispector. Retomando aqui. Mesmo sem ser um livro de inspiração religiosa, GH tem ainda um aspecto epifânico. Ao degustar a pasta branca que escorre da barata morta, a protagonista comunga com o real, e ali o divino, a força impessoal que nos move, se manifesta. Só depois desse ato que desarruma toda a visão civilizada que GH pode, enfim, se reconstruir. O escritor argentino Ricardo Piglia disse certa vez que toda a literatura pode ser reduzida a 2 gêneros fundamentais: as narrativas de amor e as narrativas de mistério. Em GH, essas 2 claves básicas de ficção se entrelaçam. A letal de amor e mistério, que chamamos de paixão. Então, aqui uma boa chave de leitura do livro, né? Zé Castelo é jornalista, escritor, mestre, aqui na época ainda com o mestrado em comunicação pela UFRJ, agora imagino que, para além dessas suas qualificações aqui, da época em que o texto foi publicado. A gente tem mais uma leitura aqui, que são os comentários de Marlene Gomes Mendes, que escreve também sobre a obra de Clarice, e o Bernard Berenson
colocou uma frase aqui que vai dar suporte ao texto de Marlene Gomes Mendes, que diz assim: A complete life may be one ending of 50 fully identity with non-self, that there is no self to die. Uma vida completa pode ser aquela que termina numa identidade tão completa, né, tão cheia de outros selfies, que no final não há nenhum selfie para morrer, né, nem o eu para morrer. E é a frase que vai dar suporte a esse texto que eu vou ler para vocês aqui, assinado pela Marlene Gomes Mendes, né? Todo texto com tradição, tomada a palavra no sentido que a crítica textual lhe presta, tende a apresentar nas reproduções que dele são feitas um maior ou menor número de alterações que vão desde os erros cometidos por distração de digitadores até as correções bem intencionadas de revisores ou copydeskers. Por isso, é necessário que se proceda ao estabelecimento desse texto, procurando, no confronto com as edições publicadas em vida do autor, restituir-lhe sua fidedignidade e genuinidade. Clarice Lispector escrevia e reescrevia seus textos, mas não se preocupava em guardar manuscritos e originais, como se pode verificar no arquivo que se encontra na Fundação da Casa de Rui Barbosa, cujo inventário foi organizado por Eliane Vasconcelos e publicado em 94. Em toda sua obra ficcional, só restou um original datilografado, que é o de Água Viva, a propósito do qual fala em carta a Olga Borelli, mostrando como trabalhava exaustivamente o texto. Não pude te esperar, estava morrendo de cansaço, porque estou trabalhando ininterruptamente desde as 5 da manhã. Infelizmente, eu é que tenho que fazer a cópia de Atrás do Pensamento, era isso o título inicial do livro, Água Viva. Sempre fiz a última cópia de meus livros anteriores, porque cada vez que copio vou modificando, acrescentando, mexendo neles, enfim. Então, no entanto, depois de encaminhar o texto à editora, Clarice não se interessava mais por ele, conforme declara em entrevista concedida a Afonso Romano de Santana e Marina Colação para o Museu da Imagem do Som no dia 20 de outubro de 1976. Afonso diz para Clarice: você tem os seus textos escritos na cabeça, e uma vez você me disse uma coisa impressionante, você nunca relê um texto seu. Clarice: não, enjoo. Quando é publicado, é como livro morto, não quero mais saber dele. E quando eu leio, estranho, acho ruim, aí não leio, ora. Olga Borelli, grande amiga e companheira de Clarice Lispector, com quem conversamos recentemente, nos assegurou que, de fato, Clarice não revia seus textos depois que encaminhava os originais à editora. Aqui diz a Marlene Gomes. Assim, não é possível trabalhar com textos de Clarice, ignorando o fato de que não os revia e, portanto, não fazia mudanças de uma edição para outra. Por isso, ao preparar o texto desse romance, consideramos a primeira edição publicada em 1964 pela editora do autor como texto base. A Paixão Segundo GH teve 5 edições em vida da autora, 2 em 1968 e 3 em 1973 pela editora Sabiá. O quarto em 1974, o quinto em 1976 pela Zé Olímpio. E coube-nos, nessa edição, procurar sanar as incorreções que, com o tempo, foram se incorporando ao texto original da autora. Um trabalho fino, né, de revisão dessas reconstruções feitas por outras edições. Vamos começar, então, dando palavra a Clarice Lispector. Travessão, 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 travessão. Estou procurando. Estou tentando entender. Tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem. Mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi. Tenho medo dessa desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelo fato de não a saber como viver, vivi uma outra. A isso queria chamar de desorganização e teria a segurança de me aventurar, porque saberia depois para onde voltar, para a organização anterior. A isso prefiro chamar de desorganização, pois não quero me confirmar no que vivi. Na confirmação de mim, eu perderia o mundo como eu o tinha, e sei que não tenho capacidade para outro. Se eu me confirmar e me considerar verdadeira, estarei perdida porque não saberei onde engastar meu novo modo de ser. Se eu for adiante nas minhas visões fragmentárias, o mundo inteiro terá que se transformar para eu caber nele.
perdi alguma coisa que me era essencial, que já não me é mais, não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma perna, uma terceira perna, que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi. E voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive. Apenas as duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar. Mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que me fazia de mim uma coisa incontrável por mim mesma, e sem sequer precisar me procurar. Estou desorganizada porque perdi o que não precisava. Nesta minha nova covardia, a covardia é o que de mais novo já me aconteceu, é a minha maior aventura. Essa minha covardia é um campo tão amplo que só a grande coragem me leva a aceitá-la. Na minha nova covardia, que é como acordar de manhã na casa de um estrangeiro, não sei se terei coragem de simplesmente ir. É difícil perder-se. É tão difícil que provavelmente arrumarei depressa um modo de me achar, mesmo que achar-me seja de novo a mentira de que eu vivo. Até agora, achar-me era já ter uma ideia de pessoa e nela me engastar. Essa é uma palavra muito fundamental nesse texto. Alicerçada com unhas e dentes em alguma coisa, né? Engastar pode ser traduzido assim. Nessa pessoa organizada, eu me encarnava e nem mesmo sentia o grande esforço de construção que era viver. A ideia que eu fazia da pessoa vinha da minha terceira perna, daquela que me plantava no chão. Mas e agora? Estarei mais livre? Não. Sei que ainda não estou sentindo livremente, que de novo penso porque tenho por objetivo achar, e que por segurança chamarei de achar o momento em que encontrar um meio de saída, porque não tenho coragem de apenas achar um meio de entrada. Oh, sei que entrei sim, mas assustei-me porque não sei para onde dá essa entrada. E nunca antes eu me havia deixado levar, a menos que soubesse para o quê. Ontem, no entanto, perdi durante horas e horas a minha montagem humana. Se tiver coragem, eu me deixarei continuar perdida. Mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo. Não sei me entregar à desorientação. Como é que se explica que o meu maior medo seja exatamente em relação a ser? E, no entanto, não há outro caminho. Como se explica que o meu maior medo seja exatamente o de ir vivendo o que for sendo? Como é que se explica que eu não tolere ver só porque a vida não é o que eu pensava, e sim outra? Como se antes eu tivesse sabido o que era. Porque é que ver é uma tal desorganização. Bom, iniciada a leitura de A Paixão segundo GH, eu espero que vocês se deem a essa desorganização inicial, mas que depois retomem com ela essa possibilidade de entender o que é o ser, o existir, o dialogar com essa personagem chamada GH, que dentro da sua possibilidade e impossibilidade de ser, vai reconstruir caminhos para entender esse outro lugar que perdeu, que era algo que não tinha, mas que a colocava de forma estabilizada no mundo. Então, é assim. Bom, vocês viram, as edições são de datas diferentes, de períodos diferentes, né? Foram
publicadas várias versões do livro, eu vou retomar essa informação aqui. Foram 5 edições, né, com a autora ainda viva. A primeira edição sendo de 1964, a segunda, 1968, a terceira, 72, a quarta, 74, e a quinta edição, em 1976. Clarice falece em 1977. Então, é interessante observar que há também essa transformação do país de onde Clarice escrevia, né? São épocas bastante distintas. Ela tinha acabado de se separar do marido, em 1960 escreveu Laços de Família e A Maçã no Escuro, e A Paixão Segundo GH chega em 1974, portanto, um período em que Clarice vive pessoalmente muitos conflitos de vida, uma grande desorganização, mas talvez tenha escrito ali a sua obra mais brilhante, que é A Paixão Segundo GH. Até a próxima leitura, minha gente. Tchau.